Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais uma reflexão, as nossas reflexões semanais, algumas vezes semanais, outras vezes não, né? Mas eu procuro sempre trazer aqui temas que possam ajudar no nosso dia a dia, fazer com que a gente possa repensar algumas coisas, né? E o tema que eu quero trazer hoje aqui para essa nossa discussão, para essa nossa reflexão, é um tema referente a um questionamento que tivemos em uma das reuniões dentro de um processo de governança de uma organização, de qual é a real responsabilidade do comitê de auditoria nessa estrutura de governança, né? Então, para que a gente possa falar um pouco sobre isso, precisamos entender que o comitê de governança, o comitê de auditoria, ele é um órgão especialista relacionado e ligado ao conselho. Algumas vezes esse comitê ele é formado por conselheiros, outras vezes ele é formado por membros independentes do conselho, né? Em alguns momentos eu vou ter um mix de ter membros independentes do conselho e um conselheiro ali como sendo coordenador, certo? Então, ele existe ali com várias características. Qual que eu prefiro? Eu acho mais aproveitável, se eu posso dizer assim, aquele comitê onde os membros são conselheiros. Facilita muito a comunicação, facilita muito o trabalho, facilita muito a coordenação, não é? Então, essa, na minha visão, é o melhor caminho para se ter um comitê de auditoria. Agora, o comitê de auditoria, ele é formado, né, por especialistas. Então, é importante ter um especialista em finanças, é importante ter um especialista em gerenciamento de risco e controles internos, e é importante ter um especialista em auditoria interna. Esta é uma composição que dá competência e proficiência para o comitê de auditoria tratar de todos os temas dos quais ele é responsável. E ele é responsável pela supervisão, pelo monitoramento de como é que essas boas práticas de gestão estão realmente sendo encaminhadas, direcionadas, endereçadas, né, executadas pelos gestores executivos. Como é que isso acontece dentro da operação? Então, o comitê de auditoria tem ali uma responsabilidade muito grande na revisão dos riscos, no monitoramento e na supervisão dos riscos do sistema de controles internos e, logicamente, que também da auditoria interna. E aí tem um quesito mais importante do que somente o monitoramento e a supervisão da auditoria interna, que é tornar esta auditoria interna ou promover a independência relacional da auditoria interna, porque a auditoria interna é uma função independente de avaliação dos processos da organização em relação ao gerenciamento de risco, ao sistema de controles internos e à governança. Então, esse comitê ele vai proporcionar essa independência para a atividade de auditoria interna. Inclusive, isso é parte da dimensão 3, governando a função auditoria interna das novas normas, das normas globais de auditoria. Essa relação de independência é extremamente importante para a operação, né? Então, essas são as responsabilidades, eu digo, são as responsabilidades core do comitê de auditoria. Mas também tem uma outra que eu procuro sempre levar isso em consideração, pelo menos nos comitês onde eu participo, é que nós precisamos promover as boas práticas. Nós precisamos auxiliar a gestão no amadurecimento dessas boas práticas. E como que nós fazemos isso? Levando conhecimento, conversando com os diretores, conversando com os gestores, levando o porquê de tudo isso, né? Levando como é que nós fazemos isso, quais são os melhores caminhos, quais são as melhores maneiras, e isso vai auxiliando a
o amadurecimento, né, da cultura, da consciência presente nessa organização. Então, o comitê de auditoria ele tem uma importância muito grande no fortalecimento dessa organização, principalmente dentro da sua estrutura de governança. Eu posso dizer que acredito que toda organização, independentemente dos seus requisitos legais, deveria contar com um comitê de auditoria, um comitê independente de auditoria. Isso poderia auxiliar muito a organização em toda a sua formatação de governança, em toda a sua estrutura de governança. Eu acho que é isso. E o relacionamento auditor interno com o comitê de auditoria tem que ser um relacionamento aberto, um relacionamento profissional, um relacionamento técnico, é uma troca, um ajudando o outro, realmente nós ampararmos todo o trabalho de auditoria para que ele possa conceber, para que ele possa trabalhar, para que ele possa executar de forma independente todas as suas avaliações, né? Acho que esse entrosamento também é muito importante. Então, vejam, é muito interessante esta questão do comitê de auditoria, que não se relaciona somente com a auditoria interna. Nós também nos relacionamos com o especialista de controles internos, nós nos relacionamos com o gestor de risco, né? Com compliance, olhando também para a integridade. Então, não é só a auditoria que nós apoiamos, né? Nós apoiamos todas aquelas que eu posso dizer segunda linha de gestão que tem como responsabilidade levar as boas práticas para a organização. Tá bem? Pensem nisso e nos vemos no próximo Partiu Reflexão. Até lá, hein? Sejam felizes. Bye, bye.